Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Mota. Eu tô aqui para te mostrar como funciona o processo da gravação de um podcast. Hoje eu vou estar viajando para Brasília, para quem não sabe eu sou de Goiânia, e lá eu vou acompanhar uma cliente para poder gravar um podcast dela. Ela tem um podcast fixo aqui em Goiânia, só que a gente está indo até Brasília fazer uma entrevista do podcast dela. Daí a gente montou um setupzinho de móvel, né, do podcast para ela, e a gente vai até Brasília gravar lá com esse convidado dela. Então fica até o final do vídeo que vai ter muita informação legal aí para você que tá afim de montar seu podcast, beleza? Então vamos comigo que a viagem é longa. Léo, fala aqui pra mim, qual é o maior desafio desse podcast móvel? É mais ajustar ao ambiente, né? Como a gente está num ambiente diferente do estúdio, né? A gente precisa adaptar o equipamento à realidade que a gente está. No caso que a gente está num ambiente fechado, né? Mas ainda assim um ambiente bem iluminado, né? A acústica ainda é uma acústica mais fechadinha, ao contrário se a gente fizesse ao ar livre lá fora, por exemplo. Para hoje a gente trouxe duas câmeras, né? A gente trouxe aqui uma câmera principal, né? Para poder pegar um ambiente mais aberto. A gente também trouxe uma outra câmera para poder fazer uma imagem mais fechadinha. Não está ali ainda, ela está guardadinha aqui, para fazer uma imagem mais fechadinha do convidado, né? A gente aqui vai colocar uma iluminação, porque apesar de a gente estar num ambiente bem iluminado, da forma que a gente está colocando aqui, a luz ela está vindo de trás do ambiente que a gente vai gravar. Então, como essa parte aqui está um pouco mais escura, a gente vai colocar essa iluminação para poder clarear ali o rosto de vocês, né? E não ficar com a imagem estourada em relação à imagem externa, né? Então, vai ficar uma ambientação legal, né? Com a imagem dos prédios ao fundo, né? Com a parte verde aqui. Fora isso, a gente também tem mais um outro software aqui, que eu acho que a gente vai colocar. A gente vai ver essa adequação que eu falei, né? A gente vai fazer uns ajustes aqui e ali, mas a gente trouxe duas câmeras, softbox, né? Para iluminação, para poder iluminar bem. E o microfone também, que tá aqui. A gente trouxe o nosso microfone que a gente já usa lá no podcast no estúdio, né? Esse microfone aqui, ele isola bem o áudio, ele deixa tudo bem tranquilinho e a gente vai gravar tudo certinho no computador, com os nossos programas, tudo certinho. Fala pessoal, acabei de terminar de gravar aqui o podcast, né? Hoje a gente trabalhou com duas câmeras, né? E gravou o podcast com cara, um monte de equipamento aqui. Lógico que a gente fez um equipamento mais profissional, né? A gente tá aqui, eu junto com o meu sócio aqui para poder estar operando o equipamento. Só que a gente não precisaria trazer todo o equipamento que a gente trouxe hoje. A gente poderia fazer com equipamento um pouco mais pocket, vamos colocar assim, né? Pô, dá pra gravar com um celular só, com um microfonezinho igual esse aqui que eu tô gravando agora, por exemplo, né? Ah, não sei mexer muito, então isso já vai sanar maravilhosamente seu podcast. Mas nesse caso aqui, a gente trouxe todo o equipamento, né? Deixa eu mostrar ali, ó. Se vocês forem ver aqui, ó, a gente trouxe iluminação, a gente trouxe duas câmeras, trouxe computador pra poder gravar, trouxe um monte de coisa, ó, o trambolho, ó, a mala que a gente trouxe de coisa, né? Então, no nosso caso aqui, a gente trouxe todo o equipamento profissional para poder fazer isso, né? A câmera que eu tô usando ali é uma Sony, né? Com a lente boa, né? O computador a gente trouxe para poder conseguir fazer a gravação e uma mudança de câmera, né? A troca de câmera ali durante o podcast, mas a gente poderia fazer o equipamento muito mais sucinto, né? Se a gente trouxesse só uma câmera e um microfone já dava para fazer maravilhosamente. Então, primeira coisa,
Ambiente, né? Aqui a gente escolheu um ambiente, né? A gente veio aqui para uma padaria, olha só que ambiente legal, né? A gente entrou em contato, né, com a padaria e tal, eles cederam pra gente aqui esse espaçozinho, né? Então o ambiente aqui, se vocês repararem, é um ambiente claro, né? Então a gente não teve tanta necessidade de colocar uma mega iluminação, porque o ambiente já é um ambiente bem claro, né? Então já vai ajudar na questão da imagem, né? Para poder fazer um controle de luz e tudo mais ali na câmera, né? Microfone, a gente trouxe um microfone que isola, né? Como a gente está num ambiente público, né? Privado, né? Uma padaria. Só que aqui poderia estar cheio de gente utilizando aqui o ambiente, né? Então a gente trouxe um microfone que isola o áudio só ali para eles que estão na mesa serem entrevistados, né? No caso, a nossa cliente e o convidado dela. Então o microfone que a gente usa ali é um microfone direcional. Então ele só capta quem tá ali direcionando ali, no caso, a gravação. Uma outra dica muito importante para quem vai fazer um podcast, né? Cara, apesar de podcast hoje ser muito normal, normalizado, vamos colocar assim, e as pessoas não identificaram o podcast como sendo um programa jornalístico, mesmo não sendo um programa jornalístico, é importante o host do podcast, né, ali a pessoa que tá fazendo aquela entrevista, ter um roteirinho, tá? Ela ter ali uma base para poder conseguir fazer as perguntas. Por mais que surjam perguntas no meio do podcast, é importante ter ali algumas perguntas base já para poder direcionar, né, a entrevista e não ficar uma coisa jogada com muita pausa e tudo mais, se tornar uma coisa fluida. Uma outra coisa muito legal de podcast que é importante é o host, né, que quem tá fazendo a entrevista, deixar o entrevistado o mais tranquilo possível, né, deixar ele em casa, deixar ele falar do jeito dele, do ritmo dele, sem muita pressa. Então, quanto mais for um ambiente ali de casa, vamos colocar assim, melhor, porque vai se tornar uma conversa fluida, vai se tornar uma conversa gostosa de escutar, né? E não vai ser aquela entrevista jornalística cheio de perguntinha, querendo manchete o tempo inteiro, entendeu? Às vezes uma simples conversa gostosa de se escutar vai fazer o seu podcast muito melhor. E uma outra coisa interessante aqui a respeito de podcast, esse nosso cliente aqui, no caso, a Bruna, a gente faz o podcast dela dentro do próprio canal dela, que ela faz outros vídeos, diversos vídeos, e a gente faz o programa do podcast dela também. O podcast dela sai um episódio a cada 15 dias. São episódios esporádicos e a gente posta gravado. A gente grava e posta como vídeo. A gente não faz uma transmissão igual o Flow, igual o Podpah, por exemplo, né? Então, no caso dela, o podcast encaixa muito bem como vídeo, né? A gente consegue ali trabalhar muito bem o podcast. Agora, se você for fazer um podcast semanal, certinho, sem falta, né, querendo fazer corte e tudo mais, é interessante você ter um canal próprio para isso. Por quê? Porque quanto mais visualização você tiver do podcast, mais o seu público, né, mais a sua audiência vai se acostumar àquele tipo de vídeo. Então, quando você posta um vídeo completo, né, com toda a entrevista, seja uma live ou seja um vídeo mesmo, e depois começa a fazer cortes ali daquele episódio para poder postar no seu canal, então o canal ele vai se tornar de fato um canal de podcast, onde ele tem cortes, onde ele tem a transmissão completa, com todo o episódio, onde ele tem os shorts também, né, que são os vídeos curtos ali, né? Então, a sua audiência vai se acostumar com todos aqueles vídeos. No caso aqui da Bruna, a gente não faz cortes do podcast dela, a gente posta, né, o episódio completo e faz alguns vídeos curtos para poder postar, né? Então, no caso dela, o podcast é simplesmente um vídeo que ela tem ali no canal dela. Agora, se você tem só o podcast, aí é interessante você fazer o canal, postar ali os cortes, de repente até fazer um canal de cortes do podcast simultâneo para postar só os cortes, né? Assim você vai acostumar a sua audiência. Então a gente usou ali, ó, 2 câmeras, né? Tem iluminação
E a gente trabalhou com o que a gente tem aqui disponível, né? Que a gente organizou para poder trazer esse podcast móvel, porque aqui não é o nosso estúdio, a gente trabalha dentro do estúdio, só que a gente trouxe o equipamento aqui de forma móvel, remota, para poder estar movendo e ter essa liberdade. Então a gente trouxe esses equipamentos próprios, né? Que a gente conseguiria ter essa liberdade. E se você estiver fazendo seu podcast, tiver com essas dúvidas e tudo mais, cara, é batata. Se tiver um celular e um microfonezinho, já é mais do que o suficiente para começar a fazer seu podcast, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô segurando aqui um suportezinho, ó. Então, um suporte desse, um microfone e o seu celular já dá para começar. Agora, se você quer tornar mais profissional, aí você vai precisar ter um estudo um pouco melhor ali do que você precisa, aonde que você vai gravar, para poder você adequar o seu equipamento ao seu ambiente e ao seu podcast, de acordo com a sua evolução. Mas, com certeza, você tem a possibilidade de começar com pouco dinheiro e tem a possibilidade de ir profissionalizando isso com o passar do tempo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, já segue aqui o canal, se inscreve aí, curte esse vídeo e manda aí para quem tá afim de fazer um podcast. Se precisar de alguém para poder fazer aí seu podcast, já entre em contato comigo aqui, me manda mensagem lá no meu Instagram, que a gente pode ver a possibilidade de fazer aí o seu podcast, gravar e montar todo o equipamento certinho para você não ter preocupação com isso, beleza? Então, tamo junto e até a próxima.